Oi, gente, tudo bem? Começando aqui juntinhos, mais uma segunda-feira, mais uma live não, mais um Fer Me Explica, ali já tô doida. Mais um Fer Me Explica, onde eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram no final de semana, no domingo. Pra quem não sabe como funciona, o Fer Me Explica é assim, todo domingo eu abro uma caixinha de perguntas e um post e lá vocês mandam as dúvidas de vocês. Cada vez mais vocês têm mandado mais dúvidas, então fica um pouco corridinho às vezes pra gente conseguir responder tudo. Então o que eu não consegui responder hoje na live, não se preocupem, eu vou responder vocês. Respondo lá na pergunta que vocês fizeram, o que não der tempo de responder aqui. Tudo bem? Bom, pessoal que tá me assistindo aí, vai colocando pra mim se tá tudo bem, se tá dando pra me ouvir direitinho. Queria pedir uma ajudinha pra vocês deixarem o like de vocês, que ajuda a distribuir a nossa live para mais pessoas terem acesso à informação, que é muito importante, não é mesmo? Vamos começar que hoje a gente tem muita pergunta. Conforme for surgindo dúvidas aqui, a gente vai tentando intercalar também e tentando responder, mas vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira pergunta, deixa eu começar pelas perguntas do Facebook. A Silvânia, que eu vi que já tá até aqui, né, Sil? Perguntou assim, ó, Fer, eu estou sem dor, mas se deitar no sofá, a dor vem no mesmo instante. E se eu ficar sentada, fico sem dor. Você sabe me dizer por quê? Ó, Silvânia, se você sofre com enxaqueca e agora você tá tendo essa alteração, o que a gente pode pensar nesse caso? Pode ser um caso de alguma tensão local. Então, por exemplo, assim, pode ser, se você deita de barriga para cima no sofá, você pode estar com algum ponto de tensão mais específico, principalmente aqui na região posterior da cabeça, na região que a gente chama de occipital, ou na região do pescoço. Na lateral, a mesma coisa, você pode estar com algum nódulozinho de tensão na região temporal. O que eu te aconselho pra gente descobrir se é isso ou não? Pega agora lá a pontinha dos dedinhos e começa a palpar a região da sua cabeça, lateral, a parte de trás e o pescoço. Dá uma observada se você encontra algum ponto que é doloroso. Por quê? Porque aí pode ser que na hora que você esteja deitando e encostando nesse ponto doloroso, ele deflagre uma sensação de dor de cabeça, que aí nesse caso é uma cefaleia tensional. Tudo bem? Vamos lá. Ali, o pessoal já tá perguntando do magnésio, a gente vai chegar nessa pergunta, tem muita gente, o vídeo do magnésio deu muita dúvida, né? E a gente vai falar sobre isso. Deixa eu lá, próxima pergunta. A Elizabeth. Tem mês que tenho 2 crises fortes e tem mês que não tenho dor. Elizabeth, como que acontece, né? Diversos fatores vão estar relacionados ao surgimento de crises de enxaqueca, tá? Então pode ser que em um mês você, por exemplo, teve menos estresse. Ou foi um mês que você dormiu melhor, foi um mês que você conseguiu comer melhor. E aí isso vai interferindo na frequência do surgimento de crises. É por isso que a gente sempre conversa aqui que as mudanças de hábito são, sim, potentes para dar o controle das crises de enxaqueca para você. A Cristina toma o propanolol como preventivo das crises de enxaqueca, né? Para quem não sabe, o propanolol é um antihipertensivo. E ela colocou assim, mas não tenho pressão alta. Posso tomar o chá de gengibre todos os dias, mesmo tomando propanolol? Pode, tá? Por que a gente fala do chá de gengibre aqui? A gente sempre comenta que ele é um excelente anti-inflamatório, mas que ele tem que ser utilizado com cautela quando a pessoa sofre com pressão alta e toma medicamento para pressão alta. Porque o gengibre ele pode ter uma relação aí, interferir no funcionamento desse remédio antihipertensivo. E aí, quando a gente fala em pessoas que sofrem com pressão alta, isso pode ser um grande perigo, né? Porque pode dar, nesse caso, aquelas sensações de taquicardia, né? Que é o batimento do coração acelerado, ou arritmia, que é o batimento irregular. Tem hora que você sente que o coração tá mansinho, tem hora que você sente que tá bombando lá, mesmo você deitada sem fazer nada. E aí esse desconforto é muito grande. Então a gente dá sempre alerta os pacientes que vai tomar o chá de gengibre, que tem que tomar cuidado se toma medicamento antihipertensivo. Nesse caso, como você não tem problema de pressão, você só toma o antihipertensivo como tratamento preventivo de crises, ele não vai não pode ter normalmente esse efeito colateral, que seria essas alterações no batimento cardíaco. Tudo bem? A Nil perguntou assim, ó, toda vez que tenho crise, minha voz fica baixa e estou ficando sempre rouca. É da enxaqueca? Nil, você precisa dar uma investigada, tá? A rouquidão, de uma forma geral, ela não tá relacionada como um dos sintomas da enxaqueca. Então, você pode verificar, talvez, se não seja uma questão de alguma alteração de fato na garganta. Então, procurando um otorrino, você consegue observar
se tem uma alteração ou não. Porque de uma forma geral, a dor, nem dor de garganta e nem rouquidão são sintomas de enxaqueca. Bom, vamos lá. A última do Face. A Ana Cláudia colocou assim, ó, Fer, eu tô fazendo a segunda sessão do Botox e sinto uma dorzinha do lado direito ainda. É normal? Quantas sessões serão preciso para obter resultado? Ana, você mesma já observou que teve uma melhora, que não foi 100%, mas já foi uma melhora, né? O número de sessões, ela vai ser definida juntamente com o seu neurologista que tá aplicando o Botox, tá? Tem pacientes que fazem sessões por muito tempo. Tem pacientes que chegam num ponto com 2, 3, 4 sessões e aí para de fazer porque sente uma melhora significativa. Então depende muito do seu organismo. Essa é uma coisa que precisa ser conversada com o seu neurologista que tá fazendo a aplicação do Botox. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar. O pessoal tá perguntando do magnésio. A gente vai chegar na pergunta do magnésio, tudo bem, galera? E aí a gente começa a responder já as outras dúvidas que estão surgindo aqui sobre o magnésio. A Silvia perguntou assim lá no Insta. Fer, eu quero saber se cápsula de semente de girassol ajuda a amenizar as crises. Silvia, eu não indico a cápsula de semente de girassol. Por quê? Porque se você pode comer a semente de girassol, para mim não faz sentido você suplementar ela na forma de cápsula, tá? Qual que é a questão da semente de girassol? A semente de girassol, ela é rica em magnésio. E aí, como a gente já falou até no vídeo, que tá surgindo um monte de dúvidas sobre isso, o magnésio é muito importante. Alguns estudos já mostraram que existe um déficit, níveis baixos, crônicos de magnésio em pacientes que sofrem com enxaqueca. E aí, por isso, essa suplementação de magnésio, principalmente, gente, principalmente na alimentação. Antes da gente pensar numa suplementação de magnésio, né, ir lá e comprar um suplemento de magnésio, eu sempre indico para vocês pensarem primeiro na suplementação alimentar, né? Você ingerir alimentos ricos em magnésio. A semente de girassol é um desses alimentos riquíssimos em magnésio. Além disso, a gente tem principalmente os vegetais folhosos verde escuro. Então, brócolis, couve, espinafre são excelentes para quem sofre com enxaqueca também, tá bom? Então, respondendo sua pergunta, eles podem sim amenizar as crises. Na verdade, ele precisa ser utilizado como um preventivo e não agudo, tá? E não como um abortivo de crise. Ah, tô com crise e vou comer semente de girassol. Não, você vai comendo um pouquinho, dia sim, dia não, e aí você consegue ter um nível mais elevado de magnésio no seu organismo. Tudo bem? Bom, vamos lá. A Isabelle perguntou assim, ó, Fê, é verdade que muitas vezes a enxaqueca está associada ao nosso emocional, saúde mental? Sofro com ansiedade e sinto muito essa relação. Pois é, Isabelle, tá vendo? O corpo sabe, né? É isso mesmo. A enxaqueca tem um componente emocional muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem um estado de tristeza muito grande, que pode ser, por exemplo, uma depressão. Aliás, né, vou até corrigir a minha fala, tá, gente? Porque depressão não é só tristeza, tá? Mas quando a gente tem um quadro depressivo, quando a gente tem um quadro ansioso, quando a gente tá com um nível de estresse muito elevado, tudo isso pode deflagrar uma crise de enxaqueca ou potencializar uma crise de enxaqueca. Então, sim, com certeza absoluta, o nosso estado emocional e a nossa saúde mental tem muito a ver com as crises de enxaqueca. É por isso que a gente sempre fala, né, que a enxaqueca tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. E aí, além dela ter já um componente que pode ser relacionado à depressão e ansiedade, porque elas andam as três de mãos dadas por aí, vira e mexe, tá? A gente tem que tomar cuidado e cuidar da nossa saúde mental. Qual que é o primeiro passo que eu sempre indico para as minhas pacientes, que é muito simples da gente começar a fazer e cuidar um pouco dessa saúde mental? É fazer algo por si mesmo todos os dias. Não tô falando que precisa ser algo grandioso, tá? Mas quem passa comigo sabe, tem algumas das meninas que estão aqui, que quando eu sempre pergunto, o que você fez por você hoje? E essa costuma ser uma pergunta muito difícil de ser respondida por pacientes, principalmente que sofrem com enxaqueca. Porque se tratam de mulheres que estão amplamente acostumadas a se doarem ao trabalho, à família, à casa de uma forma extremamente intensa e acaba esquecendo de olhar para si mesma. Então eu tenho uma intensidade muito grande, uma frequência muito grande de pacientes que não conseguem fazer algo por si. E isso altera também a nossa saúde mental, a nossa questão emocional. Por quê? Porque se a gente não se reconhece, não se dá o valor, você merece tirar 5 minutos do seu dia para fazer algo que você gosta muito de fazer. Nem que seja, sei lá, eu gosto muito de ouvir música.
Eu tiro 5 minutos do meu dia para ouvir música. Isso é extremamente importante. É uma mudança de hábito muito pequena que tem uma repercussão muito grande na nossa cabeça e na forma como a gente se enxerga e se sente. Então, sim, tem muito a ver. Vamos lá. A Leidiane, existe cura para enxaqueca? Infelizmente, não existe cura para enxaqueca, mas existe controle, tá? Embora muitas pessoas convivam com a enxaqueca há 10, 20, 30 anos, hoje a gente já sabe que uma série de mudanças de hábito, muitas vezes sim, associadas ao tratamento medicamentoso, é capaz de fazer com que a gente tenha uma diminuição significativa na frequência e na intensidade das crises. É por isso que aqui eu sempre busco trazer mudanças de hábito para vocês e opções mais naturais, porque eu sofri muito com o efeito colateral medicamentoso de todos os remédios que eu já tentei tomar para controle de dor, e aí eu percebi que a gente conseguia fazer mudanças de hábito sem ter esse impacto negativo na nossa saúde, tudo bem? Então não tem cura, mas tem tratamento, tem controle e tem qualidade de vida sim. Se você tiver dúvida sobre isso, assiste a última live que a gente fez na quinta-feira passada, que eu falei sobre qualidade de vida, sobre se é possível ser feliz ou não, mesmo sofrendo com enxaqueca. Eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos lá. Ali, ó, deixa eu até responder esse comentário que surgiu. A Ingrid colocou assim, ó: eu mudei minha alimentação e continuo com dor de cabeça. Ingrid, esse é um erro que olha, eu não sei nem falar a porcentagem, mas muita gente comete esse erro. É acreditar que o principal deflagrador de crises é a alimentação. Não necessariamente, gente. Um grande deflagrador de crises que muitas vezes a gente ignora. Fiz um vídeo só pra ele. É isso aqui, ó. Hidratação. Esse é um fator extremamente importante e a gente costuma ignorar. Além disso, a gente tem outros fatores. Vamos testar aí a memória das meninas que estão aqui. Quem tá aqui agora, comenta aqui pra mim quais são os 5 fatores que eu sempre falo pra vocês que precisam estar em equilíbrio pra gente ter o controle das crises. Vamos lá, não é só alimentação. Vamos ver quem lembra quais são esses fatores. Enquanto vocês colocam aí pra mim quais são esses 5 fatores, vou tomar minha água. E aí, ninguém lembrou quais são os 5 fatores? Bom, talvez seja uma galera nova, né? Chegou gente nova. Ali, ó, a Lidiane colocou aqui no Face, sono. Aí o pessoal lembrou do sono, o que mais? Sono. Faltam 4. Alimentação, vai, a gente já conta, né? A Ali e a Renata lembrou de tudo. Estresse, controle do estresse, atividade física. Muito bem, galera, é isso aí. Então, gente, é fácil perceber que não é só alimentação. Então, muitas vezes, a gente vai regular a alimentação e a gente não vai sentir uma diferença grande. Às vezes, a gente sente até uma diferença. Para algumas pessoas, quando a alimentação é o principal gatilho, é o principal desequilíbrio, essa pessoa vai sentir uma melhora absurda mudando a alimentação. Mas isso depende de pessoa para pessoa, porque para cada pessoa, ela pode ter um desequilíbrio diferente. Além do que, existem as combinações, né? Então, vamos lembrar que não necessariamente só um desequilíbrio a gente vai ter. Então, você pode ter o desequilíbrio da alimentação, que você melhorou, mas você pode ter o desequilíbrio do estresse, do sono, da hidratação, da atividade física. E aí, enquanto você não reequilibrar o seu organismo, você ainda vai continuar suscetível às crises, tá bom? Vamos lá. A Jéssica colocou aqui, ó, o que é preventivo e abortivo? Bom, Jéssica, quando a gente fala em tratamento preventivo, é aquele que você vai fazer, não necessariamente ele precisa ser medicamentoso, ao contrário do que muita gente acha, tá? Mas é aquele que você vai fazer para evitar que a crise se instale. Tá? Então, existe o medicamentoso e o não medicamentoso. O medicamentoso normalmente são ou antihipertensivos, ou antidepressivos, ou para epilepsia, ou... Bom, são esses. De uma forma geral, os abortivos de crise, medicamentos, eles são para quê? Para cessar a sua dor. Ou seja, você teve a dor se iniciou, aí você toma uma medicação para cessar. Agora, a gente tem as mudanças de hábito, porque quais são os problemas do preventivo medicamentoso e do abortivo medicamentoso? Todos têm efeitos colaterais. Qual que é a diferença? Algumas pessoas vão sentir esses efeitos colaterais de uma forma um pouco mais intensa e outras pessoas vão sentir, nem vão sentir muitos efeitos colaterais. E normalmente, sentir ou não efeito colateral é decisivo para que vocês optem por tratamentos não medicamentosos. Quem não costuma sentir efeito colateral medicamentoso costuma
se acostumar com essa questão do remédio e ir empurrando, tratando só com remédio, que é uma coisa que eu não aconselho, tá? Agora, quem sofre com efeito colateral costuma buscar mudanças mais intensas para conseguir diminuir o consumo dos medicamentos e ter uma melhora na qualidade de vida. Então, essa é a diferença entre os dois tratamentos. Existe mudança de hábito como preventivo e existe mudança de hábito como abortivo. Então, algumas dicas de abortivo para crises que a gente sempre fala aqui, por exemplo, a compressa fria, a automassagem, o alongamento ele vai entrar lá como um preventivo de crise junto com as mudanças de hábito e existem outros abortivos de crise que eu costumo comentar aqui também. Vamos lá. A Cicleane colocou assim: Fer, quero saber qual a relação da enxaqueca e epilepsia, porque os médicos passam remédio para essa doença. Bom, a gente já sabe que existe uma questão genética envolvida. O que eles têm descoberto é que, aparentemente, o mesmo gene alterado que está relacionado à enxaqueca também está relacionado à epilepsia. Além disso, a fisiopatologia, que é o que acontece lá dentro, na parte celular mesmo, parece que também são muito semelhantes. É por isso que os medicamentos para epilepsia têm tido bons resultados para o tratamento preventivo medicamentoso da enxaqueca. Um grande exemplo disso é o topiramato. Muitas pessoas não lidam bem com os efeitos colaterais que o topiramato acaba trazendo, que são muitos, mas outras pessoas respondem muito bem ao tratamento com o topiramato, que é um antiepiléptico, e é extremamente recomendado, principalmente quando a gente fala de enxaqueca com aura, tá? Vamos lá. Enxaqueca precisa ser tratado? Tem algum risco em ter enxaqueca e não tratar? Tem, Paty. A Paty perguntou uma pergunta importante. Precisa tratar a enxaqueca? O que vai acontecer se você não tratar? A tendência é que essa dor, né, essas crises de enxaqueca vão evoluindo. Por quê? Porque assim, você teve uma crise, aí você vai lá e tomou um remédio. Mas você nem investigou o que está em desequilíbrio no seu organismo. Então isso vai continuar, provavelmente, uma hora ou outra vai voltar esse desequilíbrio. E aí você vai ter outra crise. E aí você vai se acostumando a tomar o quê? Os analgésicos. O problema é que o uso frequente de analgésicos, você pode ter a transformação, que é aquilo que a gente falou da migrânia transformada, que vai se tornar uma cefaleia crônica diária. Então é quando você passa pelo consumo excessivo de analgésicos, ter dor cada vez mais frequentes. E aí os analgésicos param de fazer efeito, você vai tomar remédios cada vez mais fortes. Isso vai ter um impacto significativo no seu organismo, no seu corpo como um todo e na qualidade de vida pelo aumento da frequência das crises de enxaqueca. Então sim, a enxaqueca precisa ser tratada. Bom, vamos lá. A gente já volta respondendo mais perguntas que vocês mandaram aqui, gente. Vamos lá. A Sol. Dicas de automassagem facial para dor de cabeça. Suas informações são valiosas. Obrigada. Sol, obrigada. Vamos fazer o seguinte, eu vou me organizar para fazer um vídeo. Porque se eu for parar agora pra fazer a automassagem facial, a gente não vai conseguir terminar de responder todas as perguntas. Mas eu vou me organizar pra fazer um vídeo sobre só na região facial, né? Aposto que é principalmente essa região frontal aqui. Se você tiver um pouco de pressa, porque tá em crise agora, procura no meu feed. Tem 2 lives de automassagem que eu já fiz sobre, né, de automassagem. E eu pego um pouco da região facial, mas posso me organizar pra fazer um só facial pra vocês. Vamos lá. A Patrícia perguntando por que a dor de enxaqueca irradia rapidamente. Bom, depende do que você está dizendo como irradiar. Para muitas pessoas, a enxaqueca começa no pescoço e sobe para a cabeça. Em outras acontece ao contrário, começa na cabeça e desce para o pescoço. Isso acontece porque a gente tem uma ligação muito importante de nervos que passam impulsos nervosos dessa ligação entre o pescoço e a cabeça. Além disso, os nossos músculos estão todos conectados. Então, pontos de tensão mais importantes também na cabeça repercutem no pescoço, assim como pontos de tensão no pescoço repercutem na cabeça. Então, é por isso que a gente tem um componente muito associado. São pouquíssimas pessoas que têm a enxaqueca e não tem um componente cervical. Qual é a maioria dos pacientes que não tem esse componente cervical? São os pacientes que já estão colocando em prática os alongamentos matinais. Se você não coloca em prática ainda, você provavelmente tem um componente cervical importante durante as suas crises e passou da hora de você fazer os vídeos de ir lá, ver o vídeo de alongamento matinal e começar a fazer os alongamentos para diminuir essa repercussão cervical. Tudo bem? Vamos lá. A Suzana perguntou assim: oi, nas crises tomo Toragesic. Pra quem não sabe, Toragesic é um anti-inflamatório. Mas ultimamente venho tendo sintomas como enjoo, fraqueza, tensão na nuca, aura. Mas a dor de cabeça mesma fica leve, mais um peso mesmo. Nesse caso, devo tomar a medicação? Bom,
Isso vai depender muito de como tá o seu controle da crise. O que vai depender? Como é que tá a frequência dessas suas crises? Eu, de uma forma geral, recomendaria que você não tomasse esse anti-inflamatório. Eu recomendaria que você fizesse o quê? Começou a sentir, como é uma dor leve, tá? Não é uma dor de uma intensidade forte, eu não recomendo uma utilização de um remédio tão forte como um anti-inflamatório. Você pode fazer a compressa gelada na cabeça para diminuir esse incômodo, você pode fazer a automassagem e dependendo do período, do tempo de duração dessa sua crise de enxaqueca, você pode se recluir, né, num quarto escuro, aproveitar para descansar um pouco e aí isso pode ajudar a diminuir a intensidade da sua crise, tá? Por quê? Porque você não tem um componente de dor, um componente álgico tão marcante. Então, na verdade, não acredito que o benefício de um anti-inflamatório vai ser tão grande assim, tá? Vamos lá. Bom, tem muitas perguntas da Marcelene. Marcelene, eu vou responder algumas, as que faltarem eu te respondo depois lá no mesmo post pra gente conseguir responder as perguntas de todo mundo, tá? Pode comer arroz, feijão, angu, quantos dias da semana? Bom, Marcelene, isso depende da sua dieta, tá? Vai depender do que você tem comido nos outros dias, vai depender do que você come além desse arroz, feijão e angu. Tudo isso varia muito. Vai depender. Na verdade, a palavra depende, gente, porque essa questão de não pode, de proibir o consumo de uma coisa ou de outra, quando que eu falo pro meu paciente que isso é válido? Quando você tem um gatilho. O gatilho, você comeu, né? Acho que eu vou até responder uma pergunta que fizeram isso aqui, né? Quando você come, você comeu, deu até 2 horas depois, você teve a crise de enxaqueca, quer dizer que aquele alimento é gatilho, tudo bem? Se aquele alimento é gatilho, aí sim, não, esse alimento, o ideal é que ele seja excluído da sua alimentação. Agora, existem muitos, eu não posso dizer boatos, porque para muitas pessoas realmente se faz necessários, tá? Mas assim, existem muitas pessoas que cortam muita coisa porque ouviram dizer, sem nem saber se essa coisa tem relação ou não com a sua crise. Então, por exemplo, eu ouvi dizer que banana... Eu virei e falei assim, pronto, banana me deu crise de enxaqueca. Aí, isso vira uma verdade. Mas não, gente, porque isso depende de organismo para organismo. Tem gente que vai ter crise com banana, tem gente que não. Então, por que eu vou fazer todo mundo parar de comer banana? Banana que é rica em potássio, em magnésio, é excelente para quem sofre com enxaqueca, que não tem a banana como gatilho. Você entende o quanto é arriscado a gente dizer isso pode e isso não pode? Isso vai depender do seu organismo. E pra gente entender, por exemplo, se você tá na dúvida que o arroz e o feijão tá numa frequência ruim, o que eu costumo falar para as minhas pacientes? Bom, eu costumo controlar sim, pedir o controle sim do consumo do feijão, né? Por quê? Porque o feijão é um grão, a gente já falou sobre o antinutriente, e a gente sabe que quando consumido em excesso, ele pode interferir no funcionamento do nosso intestino na absorção de nutrientes. E essa alteração na absorção de nutrientes pode levar a crises de enxaqueca. Então, o que eu recomendo? Você testa. Bom, eu como 5 vezes na semana o feijão e eu tenho dor 5 vezes na semana. Bom, vou começar a diminuir. Vou comer 3 vezes na semana e vou ver se essa semana eu vou ter menos dias de dor. Pronto. Reduziu. Teve menos dias de dor? Descobriu que você precisava reduzir, tá? Agora, simplesmente cortar ou dizer, olha, você só pode comer uma vez na semana, não faz sentido. Eu tenho pacientes que sofrem com enxaqueca, que estão controlando agora as crises de enxaqueca, mas que comiam o feijão e o arroz com regularidade, tá? Então, isso depende do organismo. Tenho pacientes que não deveriam, né? Embora, de um modo geral, a gente peça para não comer embutidos, por exemplo. Eu tenho pacientes que têm o controle das crises hoje e, de vez em quando, ingerem embutidos e não tem crise. Então, isso vai variando. Outra coisa que é importante vocês observarem é que isso vai variando conforme o tratamento vai evoluindo. Então pode ser assim, não sei se a Rô tá aqui. Rô, você tá aqui? Dá um tchauzinho se você tiver. A Rô, quando a gente começou a tratar, já falei dela na outra live, é que a Rô é muito presente, gente, por isso que eu falo muito dela. A gente, né, restringiu o consumo de alguns alimentos que pareciam ser gatilhos, que pareciam estar relacionados, e agora que ela tem o controle das crises, ela voltou a consumir esses alimentos sem crises. Por quê? Porque os outros fatores, né, que deixavam o organismo dela instável, suscetível à crise, estão em equilíbrio, tá? Em relação a doce, exatamente. Ela não ficou um tempo, né? Eu acho que ficou um mês sem consumir muito doce. E depois que ela conseguiu controlar, né, os outros fatores relacionados à crise, hoje ela já voltou a comer de vez em quando, um docinho e não tem sofrido crise por conta disso, tá? Então isso é variável também, tá? Além dele depender de organismo, ele é variável do momento na vida que você tá e como que tá o controle da sua crise nesse momento.
Vamos lá. A Cirlane perguntou sobre a questão da dopamina e enxaqueca. Alguns estudos já mostraram que durante as crises de enxaqueca, a gente tem uma diminuição dos níveis de dopamina, tá? Então essa é uma relação. A gente pode abordar melhor falando disso num vídeo, se você tiver interesse, a gente faz um vídeo sobre isso também para explicar um pouco mais detalhado, tá? Mas alguns estudos já mostraram que existe essa relação, sim. A dopamina encontra-se num nível mais baixo, principalmente durante as crises de enxaqueca. Vamos lá. Deixa eu responder uma das perguntas que surgiram aqui. A Claudinha perguntando: minha crise atualmente melhora com Toragesic, que é um anti-inflamatório. Antes eu ia pro PS tomar medicação venosa. Pois é, bom, depende de qual era a medicação venosa que você tomava no PS, né, Claudinha? Muitas vezes podia ser até um anti-inflamatório, tá? O anti-inflamatório, ele pode auxiliar, sim, no controle das crises, tá? Como um abortivo de crise. Normalmente, ele é associado a analgésico também, tá? O problema é quando a gente passa a fazer o uso frequente. Então, assim, se você tem crise 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e aí vai tomando anti-inflamatório. Sua crise dura 2 dias, 3 dias, e aí você vai tomando esse anti-inflamatório enquanto você tá com crise, isso pode ter um comprometimento renal importante. Então a gente tem que tomar cuidado. Principalmente o anti-inflamatório, ele pode ter um componente de alteração renal importante. Então a gente tem que fazer o uso com bastante cautela. Tem gente falando do vinho. Bom, o vinho é uma discussão interminável sobre o consumo do vinho. De uma forma geral, o vinho é algo que eu costumo recomendar que seja evitado, sim. Ainda não tem estudos que deixem totalmente claro, tá? Essa questão do vinho. Tem alguns componentes do vinho, da uva, né, de uma forma em geral, relacionados, que podem estar relacionados ao surgimento de crises de enxaqueca, mas tem pacientes que ainda assim toleram um pouco do vinho, né, é dose dependente, sabe? Então, consegue tomar 2 dedinhos, se tomar mais que isso, dá crise. Então, eu sou um desse tipo de paciente que aprende a ponderar isso. Se eu tomar 2 dedinhos, eu não tenho problema. Se eu tomar lá mais um pouquinho, já vem dor de cabeça na certa, tá? Então isso varia muito de pessoa pra pessoa. Deixa eu ver aqui. Peraí. A Cíntia perguntando se eu posso falar sobre a relação de enxaqueca com a cafeína. Bom, o que acontece? A cafeína, ela é um estimulante cerebral, né? A gente sabe, do nosso sistema nervoso central, né? Do nosso cérebro. A gente sabe que o cérebro de uma pessoa que sofre com enxaqueca é um cérebro hipersensível e hiperativo, né? Hiperestimulado. Então, o que acontece? Quando você coloca pra dentro do seu organismo algo que hiperestimule esse sistema, né? Esse cérebro, você pode propiciar o surgimento de crise. É por isso que a cafeína, de uma forma geral, é contraindicada para pacientes que sofrem com enxaqueca. Mas, lembrando que se você toma um cafezinho todo dia, a retirada desse café deve ser gradual para que você não tenha esse efeito de abstinência da cafeína, que vem como uma dor forte, latejante, muito similar à crise de enxaqueca, tá? Então precisa fazer uma retirada gradual, tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos tocar mais um pouquinho aqui e eu já volto a responder as perguntas que vocês estão mandando agora. A Rai perguntou assim: por que quando toma antibiótico tem enxaqueca forte? Rai, primeira coisa, não sei se você tá aqui agora com a gente. Se você toma faz uso de algum medicamento contínuo, o que acontece? Quando você toma o antibiótico, dependendo de qual medicamento contínuo você está tomando, esse antibiótico interfere no efeito. Inclusive até de alguns anticoncepcionais, tá? Então você precisa tomar cuidado. O que pode acontecer você tá tomando o seu preventivo. Aí você entrou para tomar o antibiótico. A partir daí, ele corta o efeito do seu preventivo. É como se você não tivesse tomado a medicação preventiva. E aí, você tem as crises. Outro fator que pode, na verdade, ser é que você tá culpando o antibiótico. Mas, na verdade, a crise está sendo deflagrada não pelo antibiótico, mas pela bactéria em si que está no seu organismo. Por quê? Porque isso vai gerar um desequilíbrio no seu corpo, né? Para ela conseguir se instalar e se manifestar, você tem que estar com uma alteração imunológica, e aí tudo isso pode contribuir para o surgimento das crises, e não necessariamente o antibiótico. Então tem que observar esses 2 fatores. Se a enxaqueca começou quando você começou a se sentir mal, não sei por qual motivo você está tomando esse antibiótico, ou se essa enxaqueca começou só quando você começou a tomar o remédio. E aí é muito importante isso para todas vocês, gente. Quando vocês forem no médico e eles indicarem o uso de um antibiótico por algum problema que vocês estiverem passando,
é muito importante vocês relatarem quais são os remédios contínuos que você toma. Isso vale até ao anticoncepcional, tá? Porque ele pode modificar o efeito dele, tá? Da medicação. Vamos lá. A Letícia. Oi, tenho casos de enxaqueca na família. 2 primas minhas têm. Por isso que eu tenho? Letícia, existe um componente genético importante sim relacionado à enxaqueca, tá? Então, normalmente quando a gente tem casos na família, a chance da gente ter também é maior, tá? Então, sim, pode ser que tenha essa relação. Agora, o que é importante você observar? Que não é porque, necessariamente, né, você tenha histórico familiar de enxaqueca, obviamente você vai ter, né, a genética para ter enxaqueca, mas não necessariamente você vai ter crises com frequência. Por quê? Porque se você modular os fatores que geram desequilíbrio no seu organismo, você consegue diminuir a frequência e a intensidade dessas crises, fazendo até com que elas tenham remissão de meses, tudo bem? Então, não ache que porque você tem histórico familiar que você vai ter que sofrer com isso, assim como outras pessoas da sua família sofreram por anos. Hoje em dia, os tratamentos relacionados à enxaqueca já avançaram muito e a gente já consegue entender um pouco melhor, embora ainda não esteja totalmente esclarecido como a enxaqueca, né, ela se instala, quais são os principais fatores relacionados a ela. A gente sabe que desequilíbrios, que é o que a gente sempre fala aqui, estão muito relacionados ao surgimento de crises intensas e frequentes de enxaqueca. Então, modulando esses fatores, você diminui frequência e intensidade de crises. Vamos lá. A Amanda. Quando tenho crise, sempre passo de 2 a 3 dias com dores mais fracas e é muito difícil seguir com as atividades normais. Amanda, de uma forma geral, as crises de enxaqueca, elas têm uma duração que vai de 4 até 72 horas, tá? E o pior é que a gente até fala aqui, né? Além da dor de cabeça em si, vem com muitos outros sintomas associados, tá? O que você precisa observar? Quais são os fatores que estão em desequilíbrio? Tá? E para você conseguir fazer isso, você precisa fazer um diário de enxaqueca. Então você vai na minha bio, tem um link, é só você baixar e você começar a observar quais são aqueles fatores que estão falando lá naquele diário, porque alguns desses fatores vão estar relacionados à sua crise, muito provavelmente. Com isso, você consegue, identificando esses fatores, você consegue reduzir a frequência dessas crises, modulando esses fatores que estão relacionados a ela, tudo bem? Vamos lá. A Aline, como conseguir parar de tomar o naratriptana? Nenhum outro analgésico faz mais efeito. Estou viciada? Aline, o que acontece? Pra gente parar de tomar uma medicação abortiva de crises, depende muito da linha do neurologista quando você for conversar com ele. Muitos vão dizer assim, vamos melhorar o seu preventivo, né, um medicamento preventivo, e aí a gente tira de uma vez o abortivo, você vai ter que suportar com a dor, mas como o preventivo vai fazer efeito, vai diminuir a frequência da dor e você vai aguentar, tá? O que eu costumo falar para as minhas pacientes? Embora esse seja um fator que precise ser extremamente controlado e rápido, por quê? Porque o uso de medicamentos abortivos de crise com frequência geram a cronificação da sua enxaqueca. Vamos lembrar lá o que é a enxaqueca crônica. É aquela em que você sente as dores por mais de 15 dias no mês, tá? Então, o uso frequente de medicamentos abortivos de crise podem levar à cronificação da enxaqueca. Para que a gente consiga retirar esse medicamento sem que você tenha um sofrimento muito grande, é primeiro preciso que a gente identifique o que está em desequilíbrio, comece a modular esses fatores. Essa modulação de fatores vai fazer com que suas crises sejam menos intensas, menos frequentes e você vai conseguir suportar as crises com outras técnicas sem precisar ingerir medicamentos como o naratriptano, tudo bem? Então, embora seja extremamente importante a gente fazer essa retirada dessa medicação em excesso que você está utilizando, não dá pra gente simplesmente arrancar a medicação e falar, se vira, aguenta aí sem dor, tá? A gente tem que fazer todo um processo antes para que você esteja apta a tirar essa medicação o mais rápido possível, tá? Então, não fique empurrando com a barriga esse tratamento que você precisa fazer, porque aí você vai conseguir retirar o mais rápido possível antes que essa enxaqueca se torne crônica, justamente pelo uso excessivo dessas medicações. Vamos lá. A Aline já perguntou. A Vilma. Com crises mais esparsas. Ai, que bom, que delícia. Ó, tive uma bem fora do normal pra mim essa semana, pois eu vomitei muito. Até vomitei a bile. Só tive certeza que era enxaqueca porque tive aura. No dia seguinte estava com ressaca da enxaqueca e no terceiro dia com sinusite. Crises atípicas podem acontecer? Obrigada pelas suas orientações, Fer. Podem. Principalmente quando você está conseguindo controlar
os fatores relacionados à sua crise, tá? Por quê? Porque muitas vezes acontece assim, você tem um padrão de crise, né? Então, por exemplo, a minha crise acontece sempre de manhã, ou a minha crise acontece sempre de noite. E aí, conforme a gente vai conseguindo modular os fatores que estavam relacionados, então, por exemplo, você tinha enxaqueca sempre de manhã. Acordava, tinha crise de enxaqueca. E aí você começou a mudar o quê? Você mudou a sua alimentação no café da manhã. Você deixou de tomar o café da manhã às 9, que eram 2 horas depois que você acordou, e passou a tomar o café da manhã assim que você acordava. Acordava, fazia os alongamentos matinais e ia tomar seu café. Pronto. Mudou aquelas crises de enxaqueca matinais. Não tem mais. O que acontece? Quando a gente consegue modular, a sua crise vai mudando as características que ela tinha, aquele padrão que ela tinha, tá? Nem todo mundo tem crises em padrão, tá? Mas aí nesse processo de modulação faz com que você tenha crises atípicas. Elas podem surgir sim. O importante é você lembrar dos fatores que você precisa modular. Agora sim, se você teve uma crise muito atípica, como foi o que você relatou pra mim, o que você pode fazer? Você vai fazer um diário, né? E vai olhar lá atrás, um dia antes ou até 2 dias antes, o que aconteceu para deflagrar essa crise tão atípica. Beleza? Bom, vamos lá. A Paula comentando, eu tirei o Pamelor e tô tendo muitas crises de ansiedade. Paula, ó, eu fiz uma live sobre ansiedade, depressão e enxaqueca. Dá uma olhada lá, eu dou algumas dicas que podem te ajudar a controlar essas crises de ansiedade. Eu sofri com crise de ansiedade também, é horrível. Então, eu sei o quanto é frustrante, o quanto é incômodo e o quanto favorece o surgimento de crises. Não deixa pra depois tratar essa ansiedade, tá? Procura, sim, um acompanhamento de um psicólogo que vai te ajudar também a modular esses fatores que estão interferindo pro surgimento das suas crises de ansiedade. Mas, para que você saiba o que está acontecendo, né? Que você consiga identificar, vai lá, assiste a live, pega as dicas que eu dei, eu fiz uma listinha de dicas que você pode utilizar para começar a entender melhor a sua ansiedade. É o que eu sempre falo aqui, gente. Com informação, a gente consegue entender o que está acontecendo no nosso corpo. Então, quando a gente chega para qualquer profissional da saúde, a gente sabe dizer o que a gente sente, a gente tem aquela noção das coisas. E quando a gente tem informação, a gente não aceita qualquer coisa, tá? Por muito tempo, eu fui uma paciente passiva, mesmo sendo da área da saúde, tá? E aí eu fico imaginando pessoas que não são, né? Porque eu tive aula de anatomia, de farmácia, eu tive aula de tudo isso. Mesmo assim, eu sempre aceitei tudo que me disseram em relação à minha dor. Eu não questionava, né? E aí, hoje, eu percebo que quando a gente entende o que está acontecendo no nosso corpo, quando a gente tem noção das possibilidades, a gente consegue tomar as rédeas do nosso tratamento. Então, assim, poxa, se tem opções de suplementação de vitaminas, tem até uma pergunta que fala sobre isso, que podem ser utilizadas que não tem efeito colateral. Por que é que eu vou começar o meu tratamento pensando logo num medicamento mais forte que tem um monte de efeito colateral? Normalmente, a gente só vai pensar nessas suplementações, nessas vitaminas, nutrientes e minerais, que são naturais, né, da natureza. A gente só vai pensar nisso quando a gente já esgotou as possibilidades de tratamento medicamentoso tradicional, não é? Então, eu trago aqui pra vocês esse tipo de informação para que vocês tenham a noção de que existem diversas formas de tratar, embora, de uma forma geral, quando a gente procura um neurologista, tem uma forma mais quadrada, né, de um tratamento medicamentoso, normalmente é o que é proposto, existem outras formas que a gente pode tratar também a enxaqueca. Agora sim, vai ter paciente que vai precisar do tratamento medicamentoso tradicional, e tudo bem, tá, gente? Como a gente estava falando, o tratamento medicamentoso tradicional, ele é realizado hoje ainda principalmente com medicamentos antihipertensivos, ansiolíticos, antidepressivos. E são medicamentos que quem sofre com essas doenças de fato, né, a depressão, ansiedade, problemas de pressão, costumam tomar esse medicamento por muito tempo, tá? Agora, o meu problema maior é quando a gente fala dos abortivos, né? Porque se a gente não faz um preventivo adequado, a gente exagera no abortivo de crise. E esse sim coloca a nossa saúde muito, muito, muito em risco. Por isso que eu trago esse tipo de informação aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Que hoje eu tô falando muito e daqui a pouco acaba a live. Deixa eu ver. Cadê? A Adilene estava fazendo tratamento com nortriptilina e o médico achou melhor mudarmos pro topiramato. Porém, não houve desmame do outro e desde que iniciei o topiramato, tenho estado com ciclos de pressão alta, náusea. Posso estar... Bom, acho que ela quer saber se pode ser do desmame, que não houve, ou reação do novo remédio.
Aí até a Ana Cristina comentou, já li as reações desse topiramato, é pior que sentir enxaqueca. Bom, Adilene, nesse caso, não é a questão de não ter feito uma mudança gradual. Por quê? Porque o efeito de abstinência viria com o quê? Viria com uma forte dor de cabeça, uma forte crise de enxaqueca. E não foi o que aconteceu com você. Então, esses sintomas que você está sentindo agora são efeitos colaterais da medicação atual. O topiramato é um remédio que, quando o paciente não é sensível aos efeitos colaterais, a pessoa costuma responder muito bem. Agora, quando a pessoa é sensível aos efeitos colaterais, os efeitos colaterais costumam ser tantos que o paciente não consegue continuar com o tratamento, mesmo sendo prescrito o topiramato. Muitas vezes o paciente abandona porque não consegue lidar com os efeitos colaterais, né? Ali a Andrea tá comentando aqui. A Andrea é a mãe do nosso pacientezinho pequenininho aqui, 12 anos, que a gente tem tratado. E ela tá comentando, a mudança de hábito é muito melhor. Exatamente, é bem assim, né, Andrea? Vamos lá. Aqui, uma pergunta polêmica. E aí vocês vão me responder, vocês aí me respondam qual que é a opinião de vocês. Enquanto eu vou tomar minha água. A Marlene perguntou assim, é certo tomar água com sal de manhã? Responde aí pra mim. Água com sal, vocês já ouviram falar que água com sal é preventivo de enxaqueca? Quem já ouviu falar sobre isso, comenta aqui pra mim que eu quero saber em que pé que tá essa falação dessa água com sal. Ninguém ouviu falar? Ali, ó, tem gente falando, ninguém ouviu falar. Bom, então, existe... algumas pessoas falam sobre essa água com sal de manhã. O que acontece? Vamos explicar desde o começo. Tem alguns estudos, na verdade eu encontrei um, de 1951, que ele fala sobre as alterações de sódio e sal, né, de sódio e água no corpo quando a gente está sofrendo com enxaqueca. Tá? O que acontece? De fato, quando a gente está durante uma crise de enxaqueca, ocorrem alterações nos nossos níveis de eletrólitos. Quando a gente fala de eletrólitos, a gente está falando de água, de sal, a gente está falando de potássio, de cálcio, né? Esses tudo são eletrólitos. Esses eletrólitos, eles são importantes para o bom funcionamento das nossas células, no nosso organismo, tá? Se esse equilíbrio não tá ok, vai ter alguma desregulação que pode interferir no nosso sistema nervoso, que pode gerar alterações. Agora sim, de uma forma geral, existiu um estudo que foi publicado em 2016, tá? Que fala sobre o sódio e a enxaqueca, que faz uma relação direta entre o sódio e a enxaqueca. É um estudo que eu, quando fui ler, eu encontrei vários erros metodológicos questionáveis, então não é um estudo que a gente pode dizer que de qualidade, sabe? Que comprova de fato uma necessidade, uma relação importante de uma suplementação de sal. O que acontece? Quando a gente fala de uma dieta cetogênica, e isso acontece, muita gente que ouve falar e que toma água com sal são pacientes que estão em dieta cetogênica. O que é dieta cetogênica? É aquela em que você tem um baixíssimo consumo de carboidratos para que você pare de usar o carboidrato como fonte de energia do seu corpo e passe a usar os corpos cetônicos como energia. Com isso, você não tem o pico de glicemia e não tem o pico de insulina, tá? Os pacientes que fazem essa dieta cetogênica, esses sim, comprovadamente, precisam tomar a água com sal. Precisam suplementar o sal. Por quê? Porque quando você faz um baixíssimo, e aí não é um baixo, é um baixíssimo consumo de carboidrato, né, que é diferente da low carb. A low carb é um baixo consumo. A cetogênica é um baixíssimo consumo de carboidrato. Quando você faz esse baixíssimo consumo de carboidrato, você diminui os picos de insulina, eles não acontecem, né? Então sua concentração de insulina é menor. E com isso, o seu rim começa a liberar sódio. É por isso que quem faz dieta cetogênica, aí ó, a Cleo, ela tá falando, a Cleo colocou que ela toma todos os dias. Por quê? Porque a Cleo tá fazendo a cetogênica. Quem faz essa dieta precisa suplementar sal, tá? Precisa, porque se você não suplementar, você vai passar mal. Você vai ter aqueles sintomas de gripe cetogênica. Agora sim, para os pacientes que não estão fazendo esse tipo de dieta, até porque vale ressaltar que esse tipo de dieta não é para todo mundo. Esse tipo de dieta não deve ser feita sem acompanhamento nutricional, tá? Precisa de um nutricionista. Não dá para vocês verem isso em algum lugar e começar a imitar essa dieta sem ter um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque pode levar a déficits vitamínicos importantes,
Quem faz cetogênica precisa suplementar uma série de nutrientes, de vitaminas que não tá absorvendo, não tá tendo na alimentação, tá? Por quê? Porque o carboidrato, ele é importante para melhorar a absorção de vários nutrientes, tá? Então, por isso que a pessoa vai estar tendo esse déficit nutricional. Então, não dá para colocar como se a cetogênica fosse a cura da enxaqueca e seja indicada para todo mundo, tá? Então, de uma forma geral, respondendo a pergunta se sal com água é indicado para enxaqueca, não. O sal com água não tem estudo que comprove que melhora a enxaqueca. O único estudo que tem é de 2016, que fala sobre essa relação direta. E ele tem uma série de erros metodológicos, tá? Então, você tem que ficar com um pouquinho de pé atrás quando você lê um estudo com erro metodológico. Mas enfim, ele vai ser indicado sim essa suplementação de sódio, né, de sal, para quem está fazendo cetogênica, ok? Bom, vamos lá. Meu Deus, tá acabando meu tempo. Peraí. A Ivanete. Oi, tudo bem? Eu sinto tosse, meu intestino fica preso, mau humor, irritada, muito sono, fico com a garganta seca, tosse, secreção. É normal ter esses sintomas? Ou quando durmo, acordo com a cabeça latejando e muito ruim e sou muito agitada? Ivonete, e aí, quem mais reconhece esses sintomas? Eu vou ler de novo, observem aí. Quem reconhecer, manda um joinha pra mim. Ó, ela disse que fica intestino preso, mau humor, irritada, muito sono, com a boca seca, tosse e com a cabeça latejante. Gente, o que é isso? Sintomas clássicos de enxaqueca. Então, sim, querida, são sintomas completamente comuns e frequentes em pacientes que sofrem com enxaqueca. Depois você assiste a live, você vai ver a quantidade de joinha que tá chegando aqui, de pacientes que também se sentem dessa mesma forma, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um bom preventivo pra evitar essas crises. Porque, assim, não é só uma dor de cabeça, né, gente? É isso que eu sempre falo aqui. É muito mais do que uma dor de cabeça. Às vezes, a dor de cabeça é até tolerável. O problema é todos os outros sintomas que vêm junto. Ali, menina, vem assistir a live pra você ver a quantidade de like que o pessoal tá mandando, porque também sente esses sintomas. Madruga Aces. Boa tarde, Fê. Estou entrando na menopausa, tenho 46 anos e minha enxaqueca piorou. Tenho alguma em um determinado período do mês é pior. O médico me passou paroxetina, só que não posso tomar esse medicamento. Bom, paroxetina é um antidepressivo, né? Também inibidor da recaptação de serotonina. Então eu acho que... Eu não entendi por que você não pode tomar esse antidepressivo. Mas você tem que conversar com o seu médico. Se ele passou um remédio que você não pode tomar, você precisa conversar com ele, né? Explicar o porquê que você não pode tomar essa medicação, tá bom? A Letícia. Oi, Fer. No verão sempre me sinto mal. Às vezes fico com tontura e dor de cabeça. Enxaqueca tem relação com pressão baixa? Quando o dia tá mais quente? Letícia, não é a questão da pressão baixa, tá? O que acontece no verão, quem tá aqui e já assistiu alguns stories vai saber também responder essa pergunta. Acontece alteração na hidratação. Conforme a gente tá no verão, por mais que a gente aparentemente não esteja suando, tá? Ou isso acontece quando a gente é exposto ao sol também, tá? A gente vai sofrendo, se a gente não vai repondo a água necessária no nosso organismo, a gente vai sofrendo com a desidratação. Essa desidratação ela é um potente desencadeador de crises de enxaqueca. Então, nesse caso, não é a queda da pressão por conta do calor. Até porque essa queda de pressão por conta do calor também pode estar acontecendo por causa da sua hidratação. A falta de hidratação, tá? O que acontece você precisa observar a questão da sua hidratação, principalmente nesse período de calor. Eu vou fazer um vídeo... tive uma ideia, vou até anotar. Eu vou fazer um vídeo específico pra gente aprender a lidar com o calor. Pode ser com algumas dicas importantes. Porque, querendo ou não, daqui a pouco, a gente vai acabar o inverno agora. Logo mais a gente tem o verão. Primavera primeiro, né? Tem a primavera, depois tem o verão. E aí vocês têm esse período pra se programar e fazer as mudanças de hábito necessárias pra poder aproveitar o verão sem ter medo e ter que ficar se escondendo do sol, ficar preso em casa nos dias quentes. Beleza? Bom, vamos lá. Se eu esquecer, vocês me cobrem, gente. Vamos lá. Meu Deus, tá acabando. A Geise, tenho enxaqueca e ultimamente tô tendo muita tontura, sem outros sintomas da enxaqueca. Pode ser por uma crise de enxaqueca ou pode ser outro problema. Aí você precisa observar se as suas crises de enxaqueca costumavam ter tonturas um pouco antes, que é como se fosse uma aura, mas é uma tontura. A gente tá falando aí de uma enxaqueca vestibular ou labiríntica, tá? Agora, se começou a aparecer do nada, só agora, essa tontura, e não vem acompanhada de dor de cabeça, aí é importante você procurar
um médico para dar uma investigada se não tem alguma alteração no labirinto que pode estar causando essas tonturas, tá bom? A Cristina perguntando: oi, Fer, dores que descem na lateral do rosto, isso é enxaqueca? Pode ser sim, tá? Principalmente assim, ó, a enxaqueca normalmente ela pega metade da cabeça, tá? Então pode ser assim, divide a cabeça no meio, pega isso aqui tudinho. E aí pode pegar a frente, pode pegar o lado, pode pegar atrás, pode pegar o topo da cabeça, tá? Tudo isso pode ser a região que a enxaqueca vai estar pegando, a dor de cabeça em si da enxaqueca vai tá ativando. Vamos lá. A Natasha: sinto muitas dores em um ponto específico da cabeça. Às vezes sinto tipo pontada em cima, na veia, na testa. Fui no neuro, fiz um eletroencefalograma e não deu nada. Tenho TAG, que é transtorno da ansiedade generalizada. Será que teria relação com isso? Achei que o médico não deu atenção às minhas queixas e nem passou nada que pudesse aliviar essas dores. Natasha, bom, a enxaqueca, ela não aparece em exame nenhum, tá? Então assim, você fez o eletroencefalograma e não apareceu nada? Menos mal, quer dizer que é enxaqueca, porque se aparecesse poderia ser uma doença muito pior, tá? Agora sim, essa sensação de pontada, muito provavelmente, né, esses pontos mais dolorosos, são pontos gatilhos. O que você vai fazer? Eu já mostrei na live de automassagem, mas pra quem estiver aqui também, se você tiver, eu ensino, você vai palpar a região onde você sente mais dor e vai fazer movimentos suaves, circulares, e depois pressionar e contar uns 3 segundinhos e soltar rápido, tudo bem? Esse tipo de massagem, você fazendo todo dia, nesse ponto específico onde você tem dor, gradualmente vai liberando esse ponto de tensão, gradualmente, não vai ser uma vez que você fez que vai resolver. Vai liberando gradualmente esse ponto de tensão e a tendência é ele deixar de ser um ponto gatilho que vai despertar esse sintoma doloroso em você, tá bom? Vamos lá. A Ana Cristina: ciclo menstrual, piora a crise de enxaqueca? Estou há 7 dias com uma dor leve que passa e logo surge novamente, mas senti muita tontura com sensação de desmaio. Bom, você precisa investigar. Por quê? Se você costuma ter enxaqueca com um episódio de tontura, é uma coisa que, né, que a gente tá até conversando aqui. Você fala enxaqueca labiríntica, enxaqueca vestibular. Agora, a enxaqueca de uma forma geral, na grande maioria das mulheres, cerca de 70% das mulheres, tem uma piora da enxaqueca no período menstrual. Por quê? A gente já conversou aqui sobre as flutuações dos níveis hormonais, elas que são as culpadas dessa piora, tá? Na intensidade das crises de enxaqueca. Eu fiz uma live muito bacana sobre isso, onde eu expliquei certinho, mostrei a imagem, expliquei certinho como é que funciona o nosso ciclo menstrual para você conseguir entender por que isso acontece, tá bom? Vamos lá. A Gi mandou assim: oi, Fer, como saber se determinado alimento é gatilho para dor? É de imediato, assim que ingere, ou até o dia seguinte ainda pode ocorrer a dor? Obrigada. Gi, o que acontece? Você comeu o alimento, dentro de 2 horas, se você começar a sentir algum dos sintomas da crise de enxaqueca, quer dizer que esse alimento é gatilho. O que acontece? Não necessariamente você vai ter a dor em 2 horas, tudo bem? Por quê? Vamos lembrar lá que existem 4 fases da enxaqueca. A primeira, que é o pródromo, ela acontece até 2 dias antes da dor de cabeça se instalar. Normalmente, de 1 a 2 dias antes da dor de cabeça em si se instalar. Então, pode ser que você coma o determinado alimento e, de repente, você comece a se sentir mais irritada, mais cansada, começa a ter uma frequência urinária maior, começa a bocejar muito, começa a ter uma vontade doida de comer doce. Isso aqui são tudo sintomas do pródromo. Então, quer dizer, sim, que aquele alimento foi um gatilho para sua crise. Então, você tem que observar se dentro de 2 horas você começa a apresentar algum sintoma de crise de enxaqueca, tá? Que não necessariamente vai ser dor. Em algumas pessoas é papum, é dor na certa. Comeu, veio dor, né? São pessoas que normalmente não têm essas 4 fases muito claras, tá? E tem gente que nem tem as 4 fases estabelecidas assim, como, por exemplo, não tem a aura, que é a segunda fase. Tá? Então depende de organismo para organismo. Por isso que é tão importante você fazer um diário da enxaqueca, você conhecer a sua dor, você conhecer o seu corpo. Porque aí você vai conseguir identificar esse tipo de alteração. Bom, vamos lá. As perguntas alimentares, gente, a gente vai ter uma live especial com a nutricionista Marcela, que já esteve aqui com a gente outro dia, contribuiu muito na nossa live. Então eu vou deixar essas perguntas mais alimentares pra gente responder junto com ela hoje, porque tá muito corrido e tá acabando o tempo. Vamos lá. A Paty: oi, tudo bem?
Tava pesquisando sobre enxaqueca e achei seu perfil. Eu sofro com enxaqueca há anos e agora o médico me receitou um medicamento pra tomar. Um tratamento de 6 meses, mas tô com medo de tomar por causa dos efeitos colaterais. O remédio é manipulado. Meloxicam, paracetamol, ciclobenzaprina, flunarizina e amitriptilina. O que você acha? Olha, eu acho importante, não sei, é o seu neurologista de confiança? Você já passou com ele outras vezes? Você já tá fazendo tratamento com ele há algum tempo? O que acontece? Se a gente observar nesse manipulado, ele tem o paracetamol, né? E você vai tomar ele, que é um analgésico, e você vai tomar esse paracetamol todos os dias por 6 meses? Para pra pensar nisso. É importante você conversar sobre a possibilidade de um outro tipo de tratamento. Eu aconselho você observar principalmente quais são as mudanças de hábito que você precisa realizar. Olha a quantidade de tratamento, de medicamento junto que você vai estar colocando para dentro do seu corpo, tá? A gente tem antidepressivo, a gente tem... Nossa, a gente tem muitos tipos de medicamentos juntos misturados aqui, tá? E outra, se você não sentiu confiança, que é o que aconteceu pra você estar relatando isso pra mim, busque um outro neurologista. Você precisa sentir confiança no seu médico, você precisa saber que você pode falar sobre como você tá se sentindo e que ele vai levar em consideração as suas opções de tratamento, tá? Estranhe quando o médico chega pra você e fala assim, olha, tem que ser isso, só dá pra você tomar isso, só dá pra fazer isso. Pergunte quais são as opções, tá? Doutor, mas se eu não puder tomar esse remédio, se eu não me adaptar com o antidepressivo, qual é a outra opção que eu tenho para tratamento? Isso é muito importante. Isso mostra que vocês estão atrás de informação, que vocês não vão aceitar qualquer tipo de medicamento, que vocês estão em busca de uma qualidade de vida, não querem só se entupir de remédios, que vocês querem um tratamento ativo e não passivo, tá bom? A Déia perguntando, como tratar enxaqueca pura? Não sei se você tá falando da enxaqueca menstrual pura, porque a gente falou disso num vídeo, né, na live, ou se você tá falando de uma enxaqueca clássica. Bom, enxaqueca clássica, de uma forma geral, independente se é enxaqueca clássica, se é enxaqueca menstrual pura, a gente trata aqui com mudanças de hábito. Vai depender muito do lugar onde você for. Tem muita gente, né, que vai tratar só medicamentoso, tem muita gente que vai tratar só alimentação. Aqui a gente olha para aqueles 5 fatores. Vamos lá, 5 fatores. Alimentação, hidratação, controle emocional e do estresse, atividade física e sono. Aqui é assim que a gente trata a enxaqueca, tá bom? Vamos lá. Fer, aqui, agora a pergunta do magnésio que o pessoal tava esperando. Vamos lá, rapidinho que tá acabando os últimos minutos. Fer, toma magnésio quelado há 4 meses. Às vezes sinto dor no estômago. É normal? Não. Tá? Essa dor no estômago pode ser sim que a dose do magnésio não está adequada. Pode ser que você precise diminuir essa dose do magnésio, porque esse magnésio em excesso pode dar essa alteração como uma dorzinha no estômago, uma diarreia pode surgir por conta desse magnésio. Falando do magnésio, qual que era a pergunta que eu não lembro, gente? Manda aí de novo rapidinho, que eu tenho 2 minutos pra responder essa pergunta. Manda aí pra mim de novo. Tinha gente perguntando sobre magnésio. Agora a pergunta da Paula. A Paula tá aqui, né? Eu vi você já aí, Paula. Ela pergunta assim, ó. Qual tipo de suplementação ajuda no combate à enxaqueca? Bom, de uma forma geral, os estudos mostraram que pacientes que sofrem com enxaqueca têm déficits principalmente relacionados à riboflavina, que é a vitamina B2, a coenzima Q10, que a gente já fez um vídeo aqui pra falar sobre isso, e níveis cronicamente baixos de magnésio. Então, normalmente, suplementações que podem ser indicadas são essas 3, tá? Mas, obviamente, vai depender do seu organismo, vai depender em que pé tá o seu tratamento, vai depender como que é a sua alimentação. Ali, a Renata perguntando, qual magnésio pode tomar? Tenho muita enxaqueca. Eu vou fazer um vídeo explicando qual que é a diferença dos tipos, porque você já deve ter observado. Tem o cloreto de magnésio, tem o treonato, tem o dimalato. Então, eu vou fazer um vídeo pra explicar a diferença entre cada um deles pra vocês entenderem. Pode ser? Eu acho que fica mais fácil, porque a nossa live tá acabando. Aí, a Taninha fez essa pergunta mesmo, ó. Então, vou fazer um vídeo sobre isso, gente, prometo, tá bom? Pra essa semana, eu faço um vídeo falando sobre a diferença dos magnésios. Ana, se eu não respondi sua pergunta aqui, você mandou ela no Fermi Explica, eu ainda vou responder. Ai, era a próxima. Ai, tadinha. Mas tá acabando meu tempo, eu tenho menos de 1 minuto, gente. O que faltou pra eu responder, eu vou responder pra vocês. Faltaram poucas, faltaram 2. A Ana perguntou assim, gente, eu vou tentar, se cair, caiu, hein? Tô desesperada aqui, ó. A Ana perguntou assim, tava pesquisando sobre enxaqueca e achei você. Eu sinto uns cheiros estranhos e sempre que pergunto pras pessoas, ela nunca sente. É cheiro de mofo com madeira, podre. Um cheiro que seca o nariz. Logo vem a dor de cabeça forte, só de um lado direito, tampa o nariz, olho fica saindo lágrima.
Quando eu tenho essa crise, tomo Sumax pra ajudar a aliviar a dor. Agora no verão sofro muito por conta da claridade, vivo de óculos escuros. Pode me ajudar? Ana, o que acontece? Muitas pessoas sentem mesmo esses cheiros estranhos. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Corre no meu feed e procura. Tem um vídeo que eu explico sobre cheiro enxaquecoso. Tem pessoas que sentem essa alteração sim. Como que vai ser o seu tratamento? Primeiro, identificar o que está deflagrando essas suas crises. Identificamos o que está deflagrando essas suas crises, pronto. A partir daí, foca nessas alterações que precisam ser feitas. A gente vai mudando esses hábitos, vai diminuir a frequência das suas crises e com certeza vai diminuir esses sintomas tão incômodos que vêm junto com a sua dor. Tudo bem? Gente, deu tempo. A Marceline fez mais uma pergunta sobre o cacau. Se pode usar o cacau 50% para fazer o bolo, a receita de bolo que eu fiz. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo usar o cacau 100%, ele é mais saudável e não tem adição de açúcar. O cacau 50% tem adição de açúcar na fórmula. E aí, isso, como a gente já usa o mel, não tem necessidade de você colocar um cacau que já tem açúcar. Tudo bem? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a correria, foram muitas perguntas. Espero vocês na próxima live. Na quinta-feira tem live de novo. Vou me organizar pra fazer os vídeos que eu prometi pra vocês, tá bom? Então eu vou fazer esse vídeo do magnésio que vocês me pediram. E teve mais uma coisa que eu já esqueci que vocês me pediram, né? Vocês sabem, né, pessoas, né? É assim mesmo, a memória é meio ruim. Mas aí, se eu lembrar, eu vou fazer o vídeo. Eu assisto a live e eu faço o vídeo pra vocês, tá bom? Bom, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Sempre muito bom poder estar com vocês, fazer essa troca, ver a troca de vocês. Eu gosto muito quando vocês conversam entre vocês e trocam entre vocês também, porque muitas vezes eu não consigo dar conta de responder tudo que vai subindo aqui, é muita mensagem de uma vez só. Sim, a live vai ficar salva, se tudo der certo ela vai estar no YouTube também, tá bom? E a gente se vê na próxima live. Beijo, gente, tchau!